Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje, né? Sim, a gente estava comentando sobre a, as chuvas, né? As chuvas, exatamente. Essas tempestades, dilúvios, as chuvas fortes de última hora, elas costumam arrastar tudo das pessoas mais simples, né? Elas estão em áreas menos protegidas, né? Mais vulneráveis, né? Em costas próximas a rios, por exemplo. E nesses períodos de chuva, de muita chuva, elas costumam perder tudo, né? Móveis, casas, vai tudo embora, de fato, não é? É um ciclo, né? Todo ano você tem esse período de chuva, todo mundo sabe mais ou menos quando é, e as coisas não mudam, né? São difíceis de mudar. Complicado isso. A gente, às vezes, na segurança da casa da gente, esquece de olhar para esse outro lado, né? Esse grupo de indivíduos desprotegidos. Mas, vamos lá. Vamos compartilhar. Está aí o Burgo. É só agitar aqui a organização da tela para a gente dar sequência ao slide. Bom, tá aí. Ó. Nós estamos discutindo o mundo, a Idade Média, né? Especificamente feudalismo. Na aula de ontem, a gente iniciou a discussão sobre a crise desse mundo feudal, né? Os motivos dessa crise feudal. Né? Aí nós começamos a ver que você vai ter, devido a uma série de boas colheitas, né? Redução das guerras entre feudos, os conflitos entre feudos, o desenvolvimento tecnológico, não é? Um ciclo positivo do clima, não é? Vai permitir o aumento da produção, não é? Ou melhor, boas colheitas, né? E essas boas colheitas vão ter como consequência um aumento populacional, esse aumento demográfico, que vai gerar problema para esse mundo feudal, né? Fundamentado numa agricultura de subsistência, onde isso vai ser insuficiente para o sustento dessa população que aumentou dentro do feudo, né? Não só a população daqueles que trabalham, os camponeses, mas o aumento da população daqueles indivíduos que nós chamamos de parasitários, né? O que nós chamamos de parasitários, né? O clero, que tem como função, por exemplo, rezar, e a nobreza, que tem como atividade, como ofício, né? Treinar para a guerra. Né? Eles não produzem nada efetivamente, né? Que auxilie no sustento das pessoas. Então, esse grupo excedente, não é? Que ocupa essa célula feudal, nós vimos que você tem um feudo, e dentro desse feudo tem uma célula feudal, né? Onde as pessoas convivem ali, onde as pessoas vivem. Elas são expulsas, né? E esse excedente que vai ser expulso, seja ele camponês, seja ele aristocracia, nós vimos que a nobreza também será expulsa, vai se deslocar para cidades abandonadas que pertencem aos feudos, né? E essas cidades abandonadas têm o nome aí de burgos. Tá aí, vamos ler o slide que versa sobre os burgos. Tá aí, ó. Burguesia de burgo, a origem da burguesia. Então nós vimos na última aula que a origem da burguesia está ligada a esse grupo de pessoas que foi expulso do feudo. Quem vive no burgo é burguês, né? Independente da função. A relação de burguês e comércio vai ser promovida mais à frente. Burgo deriva-se do latim burgus, e este, por sua vez, do germânico burgs, que designa a cidade pequena e amuralhada. Nós vamos falar da construção das muralhas na cidade. Né? Muitas cidades fortificadas em vários países europeus e diversas línguas incorporaram burgo em seus nomes, como ocorreu com Gothenburgo, na Suécia, Freiburgo, Alemanha,
burgo, na França, por exemplo. A palavra burgo ingressou em nossa língua em fins do século XI, com o significado de subúrbio ou arrabalde. Né? 2 séculos mais tarde, os habitantes das cidades fortificadas já eram chamados de burgueses. No entanto, os burgueses eram pobres e não sonhavam com enriquecer-se, nem muito menos em tomar o poder. Desprezados pelos nobres e pelos artesãos, esses burgueses eram herdeiros da classe medieval dos vilão. Né? Tá errado aqui, um erro grotesco aqui, né? Na digitar acontecem essas falhas. Né? E por falta de alternativa, dedicaram-se ao comércio. Né? Então o slide traz mais uma informação para nós. Né? Os vilões também vão compor esse burgo. Mas quem era o vilão? O vilão é um morador da vila. Certo? O vilão ele não está tão fixo à terra como era o servo. Ele vai ter um certo mais de autonomia para circular dentro desses feudos, certo? Então, vilão aí vem de morador da vila, não tem nada a ver com criminoso, né? A leitura que a gente tem hoje, por favor, certo? Isso está claro para nós? Beleza? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui e não está conseguindo. Certo? Pronto. Certo? Beleza? Bom. A Europa, a cidade da Europa Ocidental, nasceu na Idade Média. A civitas foi importante no mundo romano, certo? Atenta para essa palavra aí, civitas, né? Que a gente chamou de civitas também é a cidade grega, né? Em Roma, né? Nós vamos dar outro nome além de civitas. Urbis, que vai dar origem ao urbano, né? Urbanização. Então, atenta. Civita, urbis, certo? São nomes do mundo antigo, certo? Para cidades. Na cidade medieval, não é sua continuação. Ou seja, a cidade medieval não é sequência daquela cidade romana, né? Ela vai ser uma outra coisa, próxima, mas uma outra coisa. Tá aí. Com a crise do século III, produziu-se uma decadência geral do fenômeno urbano. Certo? Eu estou falando de século III. Lembra, se o mundo romano acabou no século V, quando ele fala em século III, ele está voltando à história da antiga Roma. Certo? Atenta para os períodos cronológicos. Algumas cidades mantiveram-se e nelas o bispo era a figura mais importante. Não apenas do ponto de vista eclesiástico, como também administrativo. E os edifícios religiosos eram os mais apreciados dentro do recinto amuralhado. Entre os séculos 8 e 11, as civitates, como você queira ler, então obrigado a saber falar latim e romano, certo? Junto a outros, quando eu falo a gente, não sou eu não, vocês também. A gente não tem aula disso, a gente não estuda, não vê isso. Então a gente lê como a gente entende, certo? Não tenha vergonha disso, certo? E os estabelecimentos constituíam as bases do que vai ser o grande renascimento da cidade nos séculos 11 e 12, certo? Aí sim, século 11 e 12, nós estamos falando do período que nós estamos estudando, certo? Na Península Ibérica, concretamente em Castela, houve um desenvolvimento paralelo. Certo? O que está acontecendo na Península Ibérica no século XI, XII, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O que está acontecendo na Península Ibérica? Você tem lá a chamada Guerra de Conquista. Os árabes estão presentes na Península Ibérica. Certo? Então, a cidade da Península Ibérica ela vai ter uma conotação, um contexto diferente dessa França, desse feudalismo francês clássico que a gente está estudando. Certo? No século XI, diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento urbano na área castelhana. Sem esquecer a importância do Caminho de Santiago nas formações urbanas da parte norte de Meseta, foi fundamental o interesse repovoador mostrado pelos monarcas desde a segunda metade do século XI, quando o inimigo muçulmano
e estava a debilitar-se, e a reconquista podia avançar desde a linha Douro a do Tejo. Aí são nomes de cidades, né? O Caminho de Santiago, né, é uma rota turística produzida até hoje, não tem ligação religiosa, etc, etc, etc. Há quem diga que você, enquanto vivo, deveria fazer essa rota, né? Fazer esse circuito. Somente há aqueles que têm uma fé cristã muito acirrada. Né? Essas primeiras cidades tinham um caráter mais rural do que urbano. Para os homens da época, a diferença entre as cidades parece estar bem clara. Chamam cidade Kibad, a aglomeração que são sede episcopal, e chamam vila ou povoado todas as outras povoações, independente do número de população, pois algumas vilas ou povoados têm mais habitantes que algumas cidades. Então, de acordo com o texto que ele está apresentando aí para nós, essas cidades medievais, não é? Elas fazem referência a esse mundo antigo, e nesse mundo antigo, o que destacava a cidade? O que chamava a atenção na cidade? A presença dos edifícios religiosos. Não é? A presença dos edifícios religiosos. E nessas cidades, não é? Ainda em Roma Antiga, ele está falando, século III, Roma já está entrando em decadência, certo? E o bispo, não é? Era a figura mais importante nessa cidade como centro administrativo. Importante atentar para esses detalhes, né? São informações que parecem meio sem sentido para nós, mas elas não, dentro do contexto que a gente está estudando, mas são informações que você não costuma acessar em livros didáticos, certo? Com muita constância, certo? Seja ele qual for, não estou falando só de material da nossa escola. Você pega um livro didático, você vai ter algumas informações como essas que são apresentadas para nós. Aqui vem um modelo, né, de cidade já amuralhada, né, cidade medieval, certo? O burgo que está sendo ocupado nesse momento que nós estamos estudando, ele não se apresenta dessa forma, tá? Que isso fique claro, certo? Esse é o modelo de cidade mais à frente, beleza? O burgo que nós estamos começando a fundar com as aulas não é essa cidade aí. Ele vai se tornar isso, certo? Mais à frente, uma cidade amuralhada. E se você observar essa cidade que está aí na foto, ela é muito diferente desse mundo feudal que nós estamos estudando. Se você prestar atenção no que tem entre as muralhas, e qual é o objetivo da muralha? Impedir que alguém entre. Impedir que alguém entre, certo? Dependendo das circunstâncias, até mesmo que alguém saia, certo? Mas a função é de proteção, proteger de alguma coisa. Então, se você observar essa imagem de cidade que nos é apresentada, repito, que não é esse burgo que nós estamos fazendo nascer agora, certo? Ó, o castelo está dentro dele, está entre as muralhas, está aqui o castelo, certo? Está aqui, ó, uma igreja, um centro religioso. Percebe isso? Vamos aprender a olhar para a imagem. Aqui você tem um castelo, aqui você tem um religioso. O que você percebe além disso nessa imagem? Aqui, ó. Dois indivíduos ligados à igreja, né? Dois indivíduos ligados à igreja. A imagem só apresenta isso. Mais à frente nós vamos discutir essa imagem de forma mais aprofundada, ok? Mas vamos discutir, vamos primeiro entender esse burro que a gente está estudando e fazendo nascer. Mas é importante olhar para os detalhes da cidade. Certo? Mais à frente é isso que ela vai se tornar, certo? Aqui tem a entrada da cidade, as torres de defesa. Quem vê filme medieval, isso é muito comum, certo? Aqui você tem as torres, né? É aqui que a princesa fica presa e é onde o dragão cospe fogo. Beleza? Tá aqui, certo? É uma imagem comum em provas de concurso essa. Mas vamos dar sequência, certo? A formação das cidades medievais e as semelhanças com a atualidade. No princípio do século XI, o monge Raoul Glauber, nascido na região de Borgonha, França, escreveu em sua crônica: vê, a fonte de pesquisa, de análise de uma cidade é um escrito de um monge medieval. Lembra que a gente conversando sobre a formação, a construção da história, né? A gente falou que muito do que é escrito, ou praticamente tudo que a gente sabe sobre esse período feudal, foi escrito
por pessoas ligadas à igreja. Está aí, mais um documento lhe é apresentado, né? Ele diz aí, ao aproximar-se do terceiro ano após o ano 1000, certo? Ou seja, o terceiro ano após o ano 1000, o ano 1003, viu-se em quase toda a terra, mas principalmente na Itália e na Gália, a reconstrução das igrejas. Embora a maior parte delas muito bem construídas, não tivesse disso nenhuma necessidade, uma verdadeira febre impelia cada comunidade cristã a ter a igreja mais suntuosa que a dos seus vizinhos. Dir-se-ia que era o próprio mundo a sacudir-se para libertar-se e a cobrir-se em todas as suas partes de um branco manto de igreja. Alguma coisa chama a atenção nesse primeiro trecho do texto lido? Alguma coisa aí chama a atenção nesse primeiro trecho? A competição entre as cidades, né, de quem teria a igreja mais suntuosa. Né? É importante observar isso, né? Algumas igrejas, isso é muito louco, algumas igrejas ostentam uma riqueza, certo? Uma suntuosidade, né? Uma opulência, onde o fiel, às vezes, né? Pode se sentir até desconfortável. Né? Se você procurar, é interessante, por exemplo, a gente estava conversando esses dias sobre alguns fóruns de justiça, né? Que é o Tribunal de Justiça, fórum, onde as pessoas são julgadas, né? A Casa do Povo, certo? Tem algumas aqui no estado, certo? Algumas que foram construídas recentemente, que quando você entra, você fica até desconfortável. Então a riqueza, certo? Dos detalhes, né? Do material utilizado na construção daquilo, é um palácio, né? E a pessoa simples que frequenta aquilo ali, eu acho que ela percebe o quão ela é pobre, né? Algumas igrejas eu me sinto assim, você entra na igreja, a riqueza da igreja, seja qual religião, estou discutindo aqui qual seja a religião, né? A riqueza daquela igreja é tão grande, certo? Que eu fico pensando assim, o indivíduo às vezes que frequenta aquela igreja não sabe o que vai comer amanhã, mas a igreja está ali ostentosa, opulenta, né? Existem algumas casas, vamos chamar assim, né? Casas, sejam religiosas ou da justiça, que eu particularmente acho contraditório, né? A riqueza desses ambientes ela é desconexa da condição de vida das pessoas que frequentam aqueles ambientes. São poucos, muito poucos indivíduos que frequentam esses ambientes, certo? Que se sentem de fato à vontade ali, certo? Quando para enxergar o que ele é e aquele ambiente que ele frequenta, né? Um ambiente que fala em justiça, no caso dos tribunais, né? Em igualdade, certo? Como falam os tribunais e as igrejas, né? Ter essa distância entre o que o fiel possui e o que aquela obra arquitetônica oferece. Para se pensar nisso, como é a sua igreja? Como é o espaço que você frequenta? Ele é condizente com o que você é? Para se pensar, né? Qual a necessidade de uma igreja tão suntuosa, com tanto como é que nós vamos colocar aqui? Com tanta ostentação, né? Qual a necessidade? Qual o objetivo? O que é dito para justificar e legitimar esse luxo? Né? Mais à frente eu digo qual é a visão medieval. Beleza? As palavras do monge, se alguém quiser se manifestar, por favor. As palavras do monge retratam de uma forma clara e inquestionável os sinais de uma retomada do crescimento da Europa Ocidental. Opa, informação importante, né? Olha o que ele vai dizer a seguir. Entre os séculos XI e XIV, a Europa atravessa um surto de recuperação e expansão econômica, que traz como consequência o crescimento e a reorganização das cidades. Poderíamos, a partir daí, falar de movimento urbano medieval. Entre os anos de 1150, século XII, e 1300, século XIII, o número de cidades e a população da Europa Ocidental aumentaram progressivamente.
Formação importante essa, né? Então nós estamos tendo aí entre o século XI e o século XIV, como está dito aqui em cima, um aumento da população. E ele ainda traz outra informação. Traz junto desse aumento da população um aumento do comércio, certo? Um aumento do comércio tão significativo que vai permitir que as cidades construam, elaborem obras, por exemplo, a construção de igrejas. E ao lado dessas igrejas você vai ter outros tipos de construção, né? Atividades econômicas, residencial, etc, 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 etc. Tudo que o comércio atrai para junto dele, certo? E aí a gente tem que estar pensando sempre assim, presta atenção. Nós estamos falando ainda de mundo feudal. Ele está em crise, mas é mundo feudal. Ainda tem o feudo. Ainda tem o senhor feudal. Dentro desse feudo, certo? Paralelamente a essa célula feudal, está surgindo ou se desenvolvendo cidades. Como que esse senhor feudal vai lidar com o crescimento dessas cidades que ocorrem dentro do seu feudo? Está claro isso? Certo? Nessa célula feudal, esse servo está sendo explorado. Cada vez mais explorado, porque o senhor feudal quer participar do comércio que está sendo desenvolvido nessa cidade que vai nascendo, que vai crescendo. Certo? Como lidar com isso? Com essa superexploração? Vamos observar esse contextão. Certo? Vamos pensar nisso. Essa alteração viria a afetar todas as esferas da sociedade feudal, fazendo com que ela se dizimasse e transformasse a sua própria estrutura. Era o surgimento do renascimento urbano, responsável pelo progressivo enfraquecimento da vida rural que caracterizara o feudalismo desde os seus primeiros tempos. Opa, então ele está dizendo que o crescimento desse comércio vai afetar essa ordem feudal medieval. Que ordem feudal medieval? Poder descentralizado, agricultura de subsistência. Certo? Certo? Ela vai afetar. E futuramente essa organização social. Né? Quais eram as ordens que a gente discutiu? O clero, a nobreza e o camponês. Olha, está surgindo um grupo social novo aí. Qual o grupo social novo que surge aí? O morador da cidade, aí, o burguês. O burguês vai estar no mesmo patamar que esse camponês e servos. Aí. E essa burguesia ela vai começar a criar problemas. Certo? Ela vai criar problemas. Ao passo que ela vai crescendo e se fortalecendo. Então, perguntas que a gente tem que começar, outras perguntas que nós temos que fazer, né? O que favoreceu o desenvolvimento desse comércio? Foi pura e simplesmente a ida das pessoas do feudo para esse burgo? O que essas pessoas estão comercializando? Com quem? O dinheiro vai vir da onde? Que vai promover esse comércio? Porque a moeda ela quase deixa de existir. Esse dinheiro vem da onde? Essa moeda vem da onde? Os produtos comercializados vêm da onde? Como que isso acontece? Como vai se dar toda essa dinâmica? Vamos ampliar o quadro, né? Como que vai se dar toda essa dinâmica? A gente precisa pensar. Olha quanta coisa nós temos que pensar aí, hein? Certo? Olha quanta coisa nós temos que pensar. Vamos ver o que diz o slide seguinte. Está aí, ó. Aí são imagens. Tá ruim a foto. Vamos ver se eu consigo melhorar depois para vocês. Eu vou encaminhar esses slides mais... Eu tento melhorar essas imagens. As cidades passaram então a abrigar um grande número de consumidores de alimentos e artefatos, cuja matéria-prima era retirada da terra. Mas raramente esses consumidores dedicavam-se a produzir o próprio alimento. Dentro dos muros, e aí nós estamos falando dessa cidade aqui, que nós ainda vamos construir, certo? Das novas cidades, não existiam áreas destinadas à produção desses alimentos e para atender à necessidade da população foram criadas em voltas dos muros da cidade pequenas aldeias que eram a fonte de produção de alimentos e ao mesmo tempo de fornecimento de mão de obra. Como essas aldeias estavam sob a dependência das comunidades urbanas, essas aldeias pagavam certas taxas e arcavam com outros encargos. As cidades medievais poderiam ser definidas como espaços de convivência dos agrupamentos urbanos.
Suas características lhe conferiam uma personalidade própria que as diferenciava do mundo rural, dominado pela paisagem natural. Elas modificavam sua própria fisionomia, criando pontos de identificação e sentimentos de identidade coletiva. Importante perceber isso aqui. Ó. Nós estamos começando a construir pontos de identidade coletiva. A ideia de povo, né? De pertencimento a. Isso está ampliando. Havia, mas em pequenos grupos. Esses pequenos grupos começam a se aproximar, né? Ampliando esse sentimento. Eles vão absorvendo características, comportamentos, práticas, certo? E esse sentimento de pertencimento ele vai crescendo. Um dos símbolos mais fortes dessa identificação eram as portas da cidade, elo entre as cidades e o resto do mundo. Era perto das portas que se instalavam os albergues, lojas e até mesmo, a partir de certa época, conventos, como a dos franciscanos e dominicanos. Ora, mas aqui ele cita uma parte importante para nós. Ele diz aqui assim, ó, que eles pagavam tributos, certo? O senhor feudal vai cobrar dessas primeiras cidades, certo? Impostos, ele vai querer cobrar, receber pelo uso da terra dele, do feudo dele, certo? Pelo desenvolvimento econômico dessa cidade. Algumas regiões feudais você vai ter conflito entre a cidade, certo? E o feudo, certo? Você vai ter cidade. Alguns senhores feudais podem ter tido, por exemplo, o entendimento que no seu feudo aquela cidade não poderia se desenvolver e promover comércio e tentar impedir o desenvolvimento da mesma. Ele pode ver o crescimento daquela cidade como uma ameaça ao seu poderio, certo? Então você vai ter conflitos entre citadinos e o senhor feudal, certo? Então serão estabelecidos contratos, tributos serão cobrados por esses senhores a essas cidades para que elas pudessem continuar se desenvolvendo. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento dessas cidades, a aproximação dos grupos, você vai interagindo um ao outro, certo? Até chegar a esse contexto aqui que a gente apresentou na foto, certo? Até a gente chegar nesse contexto. Não vai ser feito de uma hora para outra, certo? O título do slide fala informação das cidades medievais e as semelhanças com a atualidade. Que semelhanças a gente pode identificar entre a cidade, certo? A atual e essa cidade medieval? Você consegue perceber alguma nesses dois slides aqui que foram lidos? Né? Que semelhança a gente pode perceber? Aí eu preciso da participação de vocês, certo? Ou eu preciso inaugurar aquele movimento. Tem alguém aí? Hein? Lembra de ontem? E aí? Por favor, que semelhanças a gente pode apontar entre essa cidade medieval, descrita aqui nesses dois slides, certo? Com as cidades de hoje, com as cidades atuais? Vou esperar alguém se manifestar aí, por favor, hein? Por favor. Alguém pode citar alguma semelhança? Não é? A ideia de pertencimento, o abastecimento dessa cidade feita pelo campo ou não é pelo campo? Da onde vem o alimento que a gente ingere? Né? Vem do campo. Né? Então você tem toda uma relação comercial entre cidade e campo. O campo produz o alimento e esse alimento é encaminhado para a cidade, certo? Aonde ele é repassado aos seus consumidores. A gente não tem mais muros, né, cercando as cidades, né? Mas existem delimitações que diferenciam uma cidade para outra. Essas delimitações são produzidas muitas vezes por demarcações naturais, né? Até o rio é cidade tal, a partir do outro rio é cidade X, Y, né? Montanhas, matas e florestas, ou produzidas pelo homem, estradas, caminhos, rotas, né? Que diferenciam uma cidade da outra. A intensidade do comércio é algo que a gente percebe no mundo de hoje, ou não? A intensidade comercial, a circulação de pessoas, a interação entre pessoas, certo? Você vai num grande mercado, você vê você vê pessoas de outras localidades, diversas outras localidades.
Possivelmente, se você for na feira do seu bairro, vão haver pessoas do seu bairro, em sua maioria, mas você pode encontrar pessoas de outros bairros, de bairros vizinhos ou não. Algumas feiras atraem pessoas até de outros municípios, não é? Dependendo da feira que você vai encontrar. E sobre feira nós vamos falar especificamente sobre elas, né? Como que as feiras vão ser importantes para esse desenvolvimento comercial e urbano desse mundo medieval, certo? Mas, retomando algumas discussões que ficaram em aberto, a pergunta que foi feita por vocês foi, por exemplo, da onde vêm esses produtos? Né? O que vai ser importante para esse renascimento urbano e comercial dado pelo slide? Né? Que aspecto, certo, vai favorecer esse dinamismo? Porque nós temos um problema na Europa. Né? Qual é o problema que nós temos nesse mundo feudal medieval? O que está levando à crise desse mundo medieval? Vamos retomar a discussão. O que gerou a crise desse mundo feudal medieval? Duvido que alguém tente uma provocação. O que levou à crise desse mundo feudal medieval? Certo? O que nós começamos a falar que vai gerar a crise? Um dos aspectos que vai levar a essa crise desse mundo feudal medieval, que vai ter como consequência o surgimento das cidades. Não. O que levou o êxodo? Porque não foi isso, foi expulso. Não? O que levou a isso? O que levou a isso? Foi o crescimento populacional. A população cresceu e nós expulsamos o excedente. Sim ou não? Desculpa, professor, estava pensando em outra coisa enquanto você falava. Foi o crescimento populacional. Aí eu pergunto, nós já resolvemos o problema? Escreve, rapaz, você pode errar à vontade. Isso aqui, o objetivo aqui é a aula. Eu falo sobre vocês, o objetivo aqui é a gente errar, aqui é a vontade. Né? Vocês podem errar à vontade. Certo? Isso aí, pensa, coragem, se manifesta. Nós já resolvemos esse problema populacional? Claro que não, né? Nós não resolvemos esse problema populacional, né? Eu falei para vocês na aula passada, esses grupos excedentes, né, que vão para os burgos, muitos deles atacam os feudos, pilham os feudos. Nós precisamos resolver essa questão, certo, do excedente populacional. E o que nós vamos fazer para resolver, né, uma das estratégias para resolver esse excedente populacional serão as cruzadas, né? Serão as cruzadas. O que eram as cruzadas? Alguém sabe dizer o que foram as cruzadas? Né? As cruzadas vai ser um movimento religioso, cristão, certo? Que tem como objetivo matar o infiel, certo? As cruzadas foram um movimento religioso que tinham como objetivo libertar a Terra Santa. Certo? Libertar a Terra Santa. Qual é a Terra Santa do cristão? Certo? Isso lá. Cidade para onde Jesus caminhou. Vamos lá. Jerusalém, libertar a cidade por onde Jesus caminhou. Certo? Esse é o objetivo dos cruzados. Por que não vamos lá libertar Jesus? O que está acontecendo em Jerusalém? Os infiéis ocuparam Jerusalém, tomaram Jerusalém. E isso é importante. Traz para hoje. Né? Traz para hoje. Atenta. Nós temos 3 grandes religiões no mundo. Claro, existem N religiões. Não entendi, Arthur, a sua pergunta. Qual o medo dos cristãos em sentido a quê? Não. Tá. Tá, entendi a sua pergunta agora. Entendi, beleza. Valeu. Nós temos 3 grandes religiões, né? Elas não são as únicas. Existem milhares de religiões no mundo afora. Existem milhares de religiões, certo? Vamos falar em 3 grandes religiões, né? Que a gente tem conhecimento que
tempo inteiro na televisão, né? Parece que só existem essas três, né? Só falam, né? Só fala de cristianismo, judaísmo e islamismo. Parece que só existem essas três. Mas existem milhares de outras religiões no mundo. Certo? Jerusalém é importante para as três. Jerusalém é sagrada para essas três grandes religiões, né? Ela é sagrada pelo cristão, que foi pelas ruas de Jerusalém que Jesus caminhou, né? Fez as suas pregações. Ela é importante para o cristão. Ela é importante para o judeu, porque lá estão através dos portões de Jerusalém que o Messias virá, libertando o povo judeu e eliminando os seus inimigos. Ela é importante para o Islã, porque foi de Jerusalém que Maomé foi aos céus se encontrar com Deus, né? Então é importante para as três religiões. Ela é sagrada para as três. Qual das três vai ter o controle de Jerusalém? Qual é a condição de Jerusalém hoje? Hoje ela abarca essas três religiões, né? Você tem áreas. Jerusalém foi dividida em áreas. Se um dia você puder ir a Jerusalém, se você tiver a oportunidade de ir, né, você vai ver que lá existem a área das mesquitas, a área dos cristãos, certo? Ela é território israelense, não é? De Israel. Ela é dividida nessas áreas, certo? E se você pensar que existe um conflito entre esses grupos, principalmente entre muçulmanos e a cristandade, muçulmano e o judaísmo, certo? Eu queria entender, eu queria ir lá para ver isso, né? Ver essa tensão que existe dentro dessa cidade, né? Que tem um caráter tão religioso, né? Tão sagrado e ao mesmo tempo tão tenso, né? E ao mesmo tempo tão tenso. Então essa cidade será disputada. Quando os árabes, na sua expansão islâmica, dominam Jerusalém, vai se pensar como estratégia de esvaziamento dessa Europa muito populosa. Olha, nós estamos olhando para a Europa no século XII, XIII, XIV, XV. Não tem o número de cidades que nós temos hoje, tão desenvolvidas como nós temos hoje, né? Nós temos que olhar essas cidades dentro desta cronologia, como seriam essas cidades nessa época, como seriam as rotas, as vias, os acessos, né? A natureza predomina ao entorno, né? Beleza? Então nós vamos pensar como uma das soluções para o esvaziamento dessas cidades a libertação de Jerusalém. Então a libertação de Jerusalém vai embarcar plano político, econômico e social, certo? No plano político, qual é o discurso que vai ser dito para convencer as pessoas a ir para a guerra? Como é que você convence a pessoa a ir para a guerra? Você tem que falar alguma coisa. Se hoje, 23 de setembro de 2020, né, o que teria que ser dito para convencer você a entrar com a guerra? Vão dizer alguma coisa que vão convencer a você a se inflamar de um espírito patriótico, né? Botar a roupa verde camuflada, pegar uma arma e ir para o fronte de batalha. Alguma coisa vai ser dita. Vão despertar o seu espírito patriótico, vão falar que vão matar a sua mãe, alguma coisa do tipo. Mas vão dizer alguma coisa que vão te encher de expectativa, de coragem para você ir para a guerra. E se você for convocado e não for, você é preso, condenado à morte, né? Um dos poucos motivos de pena de morte no Brasil é essa. Traição à pátria, né? Então, o que nós vamos dizer para convencer as pessoas de irem a Jerusalém, lutar em nome de Deus, pela libertação da cidade sagrada? Já os infiéis ocuparam a cidade sagrada, certo? Nós precisamos ir lá na cidade sagrada de Jerusalém, libertar a Terra Santa. Quem for na cruzada lutar em nome de Deus, terá todos os seus pecados perdoados. O céu está garantido. Ou é uma motivação? Pensa nesse mundo medieval que nós estamos estudando, onde a chance de ir para o céu equivale a um grão de areia no deserto, a gota d'água no oceano. Se você for, todos os seus pecados estão perdoados, redimidos. É bom isso? Pô,
por esse mundo fundamentado na fé, caraca, certo? Todos os pecados serão perdoados, certo? Essa vai ser a grande motivação. Você está indo lutar em nome de Deus, certo? Você está indo lutar em nome de Deus. Bom, se você não morrer, nada de impede você de pilhar o derrotado. Aquele que você matou, o que era dele é seu. Ou seja, você pode sair daqui pobre e voltar de lá com alguma coisa. Concorda? Certo? A igreja tinha outros projetos, né? Isso é o que está sendo dito. A motivação vai ser essa. Você vai ir, seus pecados serão perdoados. Por trás desse discurso, qual era o interesse da igreja? A igreja tinha um interesse político. Qual é o interesse político da igreja? Depois eu digito isso para vocês. Reunificar a igreja católica. Lembra que ela está dividida entre igreja católica apostólica romana e igreja católica ortodoxa? Então, o objetivo da igreja católica apostólica romana era aproveitar a circunstância e reunificar a igreja uma só, novamente, a igreja católica. Esse é um objetivo político. E ninguém vai dizer isso. Ó, vocês vão lá lutar em nome da igreja porque meu objetivo é esse, tá? Não, ninguém está dizendo isso. Isso é discutido internamente. Certo? Esse era um objetivo político. Havia um outro objetivo político. Qual era? Sim, de fato, a igreja católica queria recuperar a Terra Santa. Quem deve ter o controle sobre a terra por onde Jesus Cristo caminhou e fez a sua pregação é a Igreja Católica. Então nós temos que ir lá e recuperar essa Terra Santa. Então esse era o segundo objetivo político. Recuperar o espaço físico Terra Santa. Outro objetivo político, recuperar, né, reunificar essa Igreja Católica que foi dividida com o cisma do Oriente. Certo? Existe um objetivo social que também não vai ser dito. Bom, as pessoas vão lá no Oriente, na guerra. Muitas delas vão morrer no percurso de ida, no percurso de volta, na guerra. Bom, se as pessoas estão morrendo, logo você está esvaziando está reduzindo essa densidade populacional europeia. É uma perspectiva? É. Mas ninguém vai dizer isso. Vocês vão lá lutar na Terra Santa? Tem muita gente aqui, eu quero esvaziar isso. Vou mandar vocês para lá, vocês vão morrer lá e aí resolve o meu problema social aqui na Europa, beleza? É óbvio que isso não está sendo dito para as pessoas. Né? O que está sendo dito para as pessoas? Você vai lá lutar em nome de Deus para recuperar a Terra Santa. Se você morrer, você vai para o céu. Certo? Na próxima aula a gente continua porque o programa vai fechar em 2 minutos.